A defesa de Dilma Rousseff entrou com um recurso agora há pouco no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Senado favorável ao impeachment. O mandado de segurança já foi registrado no STF. Sobre esse assunto, a gente conversa com o comentarista de política aqui da Globo News, o Valdo Cruz. O Valdo, a defesa de Dilma quer o quê com esse documento, hein? Quais são as alegações? Muito bom dia para você. Bom dia, Raquel. Agora de volta ao estúdio. Os últimos dias estávamos lá no Senado acompanhando aquele período quente ali. Mais tranquilo aí, né, Valdo? Aqui é mais tranquilo, só que a expectativa do governo Temer, Raquel, de que isso ficasse finalizado a partir da decisão do Senado de ontem, acabou com aquela decisão de ontem, né, do pessoal do próprio PMDB, dando aquela ajudazinha para a presidente Dilma, mantendo ali os direitos dela, de ela ocupar cargos públicos, vai fazer com que esse caso continue rendendo muito por aí. A presidente Dilma agora, a equipe dela entrou agora com recurso pela manhã. Parece que o relator vai ser o ministro Teori Zavascki, que vai relatar este mandado, que ela pede claramente para anulação da decisão do Senado. Ela acaba ganhando um argumento a mais porque ficou meio contraditório, né? Todo mundo está questionando. Ela cassou o mandato, perdeu o mandato, mas manteve a habilitação para cargos públicos. E a Constituição é um pouco meio clara, né? Assim, perda do mandato com a inabilitação para funções públicas. Não é um e ou, né? Eu conversava hoje de manhã com alguns ministros do Supremo, viu, Raquel? E eles falavam exatamente isso. Ficou muito estranho. A Constituição é muito clara. É com perda de mandato com inabilitação. Quando o Senado acaba mantendo o direito da presidente Dilma Rousseff de ocupar cargos públicos, isso com certeza vai ser usado pela defesa para tentar mostrar que foi mais uma decisão política do que técnica. Só te interrompendo, é porque eles estavam até questionando, né, essa questão da perda de mandato, estava na Constituição e, na verdade, foi seguido o regimento do Senado, que é posterior e que permite, então, não liga uma coisa à outra, né? Exatamente, foi um dos argumentos que até o Lewandowski usou para tentar admitir a votação desse destaque para votar em separado. Deu argumento jurídico para essa novela prosseguir. Era uma novela que o Palácio do Planalto, o presidente Temer, gostaria de que fosse encerrada ontem, que tivesse seu capítulo ontem, o epílogo dela fosse ontem no Senado. Acabou, essa novela vai ser prolongada, vai prosseguir e agora tem essa questão do STF. A gente sabe, a Andréa falou mais cedo, dizendo o seguinte, o pessoal do DEM, do PSDB, pretendia recorrer da decisão do Senado, aquela que manteve o direito da presidente Dilma Rousseff de ocupar cargos públicos. Pretendia recorrer, mas foi convencido a não fazer isso, por quê? Exatamente pelo temor de cair em algum ministro, o ministro suspender toda a sessão. Aí todo esse processo teria que ser refeito no Senado Federal. Isso então levou o pessoal do PSDB e do DEM a mudar um pouco a tática deles, viu, Raquel? O próprio presidente Temer, que estava ali realmente, ficou muito irritado, muitíssimo irritado com a decisão, ele também preferia recorrer. Mas a equipe dele convenceu com esse mesmo argumento, olha, recorrer pode ser pior. Só que agora a gente viu, né, Raquel, o próprio pessoal da Dilma, como já havia prometido, durante todo o julgamento, o José Eduardo Cardoso, que é advogado de acusação, avisava claramente que nós vamos recorrer dessa decisão do Supremo. Eles já sabiam claramente que o placar ia ser desfavorável a eles e acabou recorrendo. Ou seja, essa novela vai continuar e a gente não sabe até quando. Isso preocupa muita gente, viu, Raquel? Agora, Valdo, sobre essa atitude aí do presidente Michel Temer nessa reunião ministerial, alguns ministros, inclusive, eles ficaram até meio assustados, né, com essa reação aí do presidente Michel Temer, com esse tom mais elevado. Exatamente, Raquel. Olha, logo depois dessa reunião ministerial, eu estava lá no Palácio Planalto e eu conversei com vários ministros que estavam saindo dessa reunião. Ali, eu conversei com cerca de 4 ministros. E todos estavam muito impressionados com o tom de indignação, com a irritação do presidente Temer em relação ao resultado que saiu no Senado. Ele não esperava isso, ele estava principalmente irritado porque não foi avisado. Ninguém avisou para ele, ninguém combinou com ele essa questão. Então ele estava muitíssimo irritado com isso e os ministros falaram, olha, o presidente, inclusive, na gravação do pronunciamento dele de manhã, que foi ao ar mais à noite, era um discurso mais tranquilo, mais sereno, bem ao estilo Michel Temer. Já a fala dele na reunião ministerial, ali, ele fez uma fala na abertura da reunião ministerial, mostrou todo esse tom de indignação, ele falando claramente que a base aliada precisa estar alinhada com o governo Temer, não pode, ele disse que não vou tolerar, é inadmissível esse comportamento, esse tipo de conduta que acaba votando contra os interesses do Palácio do Planalto. E a votação acabou sendo contra os interesses do Planalto, né? A gente sabe que 10 PMDBistas
senadores do partido do presidente Temer votaram contra o Palácio Planalto. Isso o Temer estava profundamente indignado com isso, profundamente irritado. Ele falava claramente, olha, é inconstitucional, é só ler aqui na Constituição, é perda de mandato com inabilitação. Eles me relatavam esse tom de indignação do presidente, mostrando a Constituição a todo momento para eles, e ele estava disposto a recorrer. Olha, você claramente vai cair no Supremo, nós precisamos recorrer. Mais tarde, até o Moreira Franco, que eu já havia começado lá na saída da reunião, mais tarde ele me ligou e disse, não, acho que a gente vai tender a checar na avaliação de que a ficha, aquela lei da ficha limpa, acaba impedindo que a presidente Dilma Rousseff tente se eleger alguma coisa. Ou seja, ficou muito claro esse tom de indignação, o que preocupa muito, viu, Raquel? Porque qual que era a sensação? Aquilo ali era para ser, ontem no Senado, para ser o grande finado para o presidente Temer. Era para ser um dia de comemoração. E ele acabou sentindo que a faixa presidencial dele acabou carimbada. Dizem até, tem gente que não foi nem só carimbada, foi meio que cortada ao meio, porque é o seguinte, deram para ele só uma parte da punição aplicada à presidente Dilma Rousseff, a outra parte pouparam a presidente Dilma Rousseff. Ele atribuiu isso ao Renan Calheiros, que acabou ali com o seu discurso, a gente viu ali, ele acabou falando, não precisava falar, ele optou por falar ali no plenário do Senado, ele falou claramente que ia votar contra a inabilitação da presidente. Ele queria permitir que a presidente Dilma Rousseff continuasse com esses direitos políticos. O Renan, mais uma vez, ali tentou agradar os dois lados. Agradou o governo Temer, votando pela cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff. E, por outro lado, buscou votar a favor do PT, poupando a presidente Dilma da inabilitação dos cargos públicos. Ele está jogando para o futuro, viu, Raquel? Tentando ali mostrar que é ele, o personagem dentro do Senado, que consegue falar com os dois lados, consegue contemporizar. Só que isso irritou profundamente o presidente Temer, que é o novo presidente do país. Ele e alguns aliados, né, Valdo? E sobre essa questão aí da ficha limpa, tem jurista que fala que não se enquadra para crime de responsabilidade, então a presidente não perderia, de qualquer maneira, os direitos dela. E sobre essa questão aí da base que ficou meio abalada, o senador Cássio Cunha Lima, ele inclusive falou isso, né? Aliança política, o que a gente tem que fazer não é desse jeito não, com bola nas costas. Eles também não gostaram muito, para saber como é que vai ficar essa base aí depois. Agora, partidos aliados, alguns parlamentares aí, mesmo favoráveis à entrada do recurso no STF contra a decisão de manter Dilma habilitada para ocupar as funções, toda a equipe de Michel Temer, na verdade, está conciliando o contrário, né? Primeiro porque, como eu disse, André, a preocupação de anular toda a sessão do julgamento, mas também porque eles querem, né, dar um basta nisso aí, considerar já como página virada. Exatamente, Raquel. Era isso que eles queriam, que hoje fosse página virada, que Dilma fosse um capítulo final. O epílogo dela fosse ontem e hoje já seria todo um novo dia, um novo momento. E não, a polêmica de hoje, você disse, tem interpretações diferentes sobre a questão da ficha limpa. Eu vi o ministro Celso de Mello, ele claramente, lá do Supremo, ele tem uma sonora dele falando claramente que ele é contra, ele acha que uma coisa é associada à outra. Você perde o mandato e também perde a possibilidade de ocupar cargos públicos. Mas só que tem outros ministros supremos que, pelo visto, têm opinião diferente dele, divergente, que pode, sim, analisar sendo duas penas separadas, a perda do mandato com a inabilitação. Isso gerou um debate muito grande. O PSDB ficou profundamente irritado, porque eu lembro claramente de manhã ontem, a gente até anunciou na Globo News que o pessoal da Dilma Rousseff havia decidido pedir essa votação em separado. Aí eu conversei com o Aécio Neves, com o Ronaldo Caiado, eles não têm a menor possibilidade, o rito já está definido, já está tudo acertado, vai ser uma votação só, não vai poder separar. E, de repente, no plenário, qual foi a surpresa? A surpresa que foi, sim, o Lewandowski defendeu, o Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, o presidente supremo, ele defendeu, sim, que era possível fazer a votação em separada daquela questão do mandato e da inabilitação, o que acabou pegando de surpresa o PSDB, o Democrata, e mostrou uma irritação muito grande desse partido. Tanto que, viu, Raquel, à noite era para ter uma sessão no Senado, sessão que, inclusive, diziam que ali ia ser pago um certo preço por esse acordo de última hora, a gente não sabe se é exatamente isso, votando o aumento dos ministros do Supremo. E os tucanos obstruíram a sessão, não permitiram que essa sessão continuasse. É muito ruim para o início de um novo governo. O novo governo começou com uma base
estremecida, uma base desalinhada. E agora o presidente Temer vai ter que tentar consertar isso. Houve até uma ameaça do líder do governo no Senado, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é tucano, de deixar o cargo. E isso fez com que o presidente Temer procurasse o líder para tentar, olha, calma. E daí é que vem, inclusive, viu, Raquel, o tom indignado do presidente na sua fala de abertura da reunião ministerial, veio daí, para dar uma resposta para PSDB e DEM, que estavam muito irritados. Olha, vou tentar arrumar essa base alinhada, vou tentar enquadrar quem? O meu partido, o PMDB, o partido do presidente Temer, acabou votando contra ele. Exatamente, né, Valda? A base desalinhada pelo próprio PMDB, a gente sabe que é um partido dividido, mas nessa hora era hora de união, né? E uma das principais figuras ali centrais do PMDB foi que causou isso, foi o Renan Calheiros, que causou essa indignação aí. Oi. Imagina que agora estão viajando durante 36 horas, devem estar no ar em algum ponto aí do planeta, viajando juntos no mesmo avião, indo para a China. Clima, hein, Valdo? Como é que está sendo o clima ali, essa discussão ali, a DR, como o Gerson Camarote disse ontem, essa discussão da relação deve estar sendo bem interessante. Tem bastante tempo para eles discutirem, né? Dá tempo de acertar, desacertar e acertar de novo. Valdo, obrigada, viu? Bom trabalho para você em Brasília, depois a gente volta a se falar.